Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje tenho muito prazer em vos falar de José Saramago. José Saramago é um escritor português, nascido em 1922 e falecido em 2010, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1998. É o único autor português e também o único autor lusófono a receber tal prémio até hoje. A sua escrita inovadora caracteriza-se por um estilo oral em que a vivacidade da comunicação é mais importante do que a correção ortográfica. Ora, antes de começar, eu queria-vos dizer o seguinte: eu não tenho os livros do Saramago aqui de cima da mesa, como costumo ter, porque eles são tantos. Eu tenho toda a obra do José Saramago que era impossível. Por isso, eles estão atrás de mim, atrás da minha cabeça. Eu vou dizer-vos que estão. São estes que estão aqui, por aqui, por aqui, por aqui, desde aqui até aqui. Começam aqui e acabam ali. Ora, vamos então começar a falar de José Saramago. José de Sousa Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 em Azinhaga, que era uma aldeia do concelho de Agulgã, distrito de Santarém, embora no registro conste o dia 18, mas nasceu no dia 16. Oriundo de uma família de agricultores, os seus pais mudaram-se para Lisboa quando ele estava quase a completar 2 anos de idade, porque o seu pai veio exercer a profissão de polícia. Então, quando já estavam na capital, o seu irmão mais velho faleceu, o seu irmão Francisco, tinha 4 anos. O apelido Saramago não corresponde ao apelido da família, que era Sousa, família Sousa, mas há a alcunha pela qual a família era conhecida lá na terra e que resulta de um erro no registro de nascimento. Esses erros eram muito comuns na época, porque, enfim, os postos do registro civil funcionavam, no geral, lá na própria aldeia. Era o dono de uma loja comercial ou outra pessoa assim, mais ou menos culta, que exercia a função de registro civil e faziam muitos erros, muitas vezes aldravavam e modificavam, alteravam os nomes das pessoas. E foi, de facto, o que aconteceu ao Saramago. Registaram com o nome da alcunha da família em vez do nome próprio. Ora bem, eu não sei se conhece o que é um saramago. Um saramago é uma erva que é herbácea, que é muito comum, não só lá na zona da Golgã, mas também, no geral, em toda a zona lá do interior, nomeadamente lá na minha zona da Beira, de onde eu sou originário. As dificuldades económicas da família do Saramago fizeram com que ele não pudesse ir para o liceu a estudar, fazer estudos liceais, porque o liceu era o que dava acesso à universidade. Então ele teve que ir para a escola técnica e formou-se numa escola técnica e depois, no fim de fazer o curso, começou a trabalhar. E a sua primeira profissão foi de serralheiro mecânico. Depois enfim, exerceu outras profissões, todas mais ou menos burocráticas, e inclusivamente chegou, depois do 25 de Abril, há algum tempo, a estar desempregado, mas vamos falar disso mais à frente. Ora, desde cedo que o Saramago revelou um interesse grande pela cultura e pelos estudos, tendo essa curiosidade perante o mundo, o acompanhado até à morte. Ele, fascinado pelos livros, visitava com grande frequência, depois de sair do trabalho, a Biblioteca Municipal Central de Lisboa, que naquela altura já estava, ainda hoje continua, instalada no Palácio Galveias, que é ali junto ao Campo Pequeno. E então, graças a um trabalho de autodidata, o Saramago adquiriu um grande saber literário, cultural, filosófico e
histórico, e o que lhe permitiu tornar-se um dos raros escritores profissionais portugueses, daqueles que podem realmente viver só da produção literária, que em Portugal são muito raros. Aos 25 anos, o Saramago publicou o seu primeiro romance, que se chamou Terra de Pecado, que é o primeiro que está ali à minha direita, em 1947, no mesmo ano em que nasceu a sua filha, que se chamava Violante, o Rei Saramago, que era fruto do primeiro casamento dele com uma mulher chamada Hilda Reis, que tinham casado em 1944, portanto, 2 ou 3 anos antes, e com quem viveu até o ano de 1970. Portanto, nessa época ele era então funcionário público, mas ele, quando foi lá para os meados dos anos 60, ele começou a trabalhar na editorial Estúdios Cor, uma editorial que foi uma pena ter acabado, porque editava livros maravilhosos, com excelentes capas, lindos, lindos, lindos. Então, ele, depois daí, dos Estúdios Cor, ele transitou para o Diário de Notícias, trabalhou também no Diário de Notícias, e depois do Diário de Notícias mudou-se para o Diário de Lisboa, e em 1955, também, porque o dinheiro ordenado era baixo, ele começou a fazer traduções. Traduziu livros do Hegel, do Tolstói, do Baudelaire, entre outros. Tudo isto para conseguir mais um rendimentozinho, não é? Para a família. Depois, entre 1970 e 1986, não é? Depois de se ter separado lá da primeira mulher, ele viveu com a escritora Isabel da Nóbrega, também muito conhecida. Mas em 1988 já se tinha separado da Isabel e casou então com a jornalista e tradutora espanhola Maria del Pilar del Rio Sánchez. Portanto, toda a gente que conhece hoje, que ele conheceu em 1986 e ao lado de qual então ele viveu até morrer. O José Saramago era conhecido pelo seu ateísmo, toda a gente sabe que ele era ateu e comunista, e também pelo iberismo. Ele era partidário da união entre Portugal e Espanha, porque achava que tínhamos muito mais possibilidades de ir longe, estando unidos toda a Ibéria num só país, do que separados. Pronto, eram as opiniões dele. Então ele aderiu ao Partido Comunista Português no ano de 1969 e pertenceu à Organização dos Intelectuais de Lisboa do PCP. E a seguir, após a Revolução de 25 de Abril, ele tornou-se membro da então criada Célula dos Escritores do Sector Intelectual de Lisboa, lá do PCP. Nas eleições autárquicas portuguesas do ano de 1989, ele foi candidato pelo Partido Comunista na lista da coligação por Lisboa, portanto, que incluía o PCP, onde ele foi eleito para presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Depois, também, o PCP integrou, a partir depois desse mandato em Lisboa, ele passou a integrar sempre as eleições do PCP para a Europa, para as eleições europeias, a partir do ano de 1987. Mas ele teve sempre o cuidado de que o pusessem lá numa posição lá muito para o fundo, onde ele já não... onde não fosse praticamente fosse impossível ele ser eleito. Era, digamos, ele aceitava fazer parte das listas, não é? Para dar credibilidade, mais credibilidade à lista, pelo seu custo. E então, pronto, até às últimas eleições, antes de ele morrer, que foram em 2009, ele foi sempre candidato nas listas do PCP para a União Europeia. Portanto, o Saramago, portanto, já se começa ali a notar, ele nunca foi assim digamos, um comunista muito ortodoxo. Ele preferia sempre, na sua ligação ao partido, mais pertencer às estruturas culturais
tal, a área mais cultural do partido e a área menos política. Um, Ele, juntamente com o Luís Francisco Rebelo, o Armindo Magalhães, o Manuel da Fonseca e o Urbano Tavares Rodrigues, fundaram, no ano de 1992, a Frente Nacional para a Defesa da Cultura, a FNDC, portanto, sempre ligada à área cultural. Vamos agora então entrar mais, digamos, na obra do Saramago. Ele, para além daquele tal livro que já tinha escrito, né, de novo, que já falei, ele estreou-se como poeta na altura em que estava a trabalhar nos estúdios Cor. E o primeiro livro que ele publicou foi a coletânea Os Poemas Possíveis, que foi editado em 1966. A seguir a essa, seguiu-se outra coletânea poética, que foi o Provavelmente Alegria, do ano de 1970. Simultaneamente, ia também desenvolvendo a sua atividade, né, como cronista, porque ele depois, entretanto, mudou-se para os jornais, e começou a escrever crónicas e começou também a publicar então livros que reuniam as suas crónicas. Portanto, começou por publicar como cronista o livro Deste Mundo e do Outro, foi publicado em 1971. Depois, mais tarde, A Bagagem do Viajante, 1973. Depois, As Opiniões que o DL teve, no ano de 1974. E depois, no ano de 1976, Os Apontamentos. Os Apontamentos é um livro curioso porque pega naquele que já tinha sido editado, não é? Das crónicas que o DL teve, e junta-lhe uma segunda parte, que se chamou Os Apontamentos, e republicou outra vez o livro já maior, com essas duas partes. Ora, portanto, esta sua atividade como poesia e como cronista foram assim como com o seu campo de ensaio para se começar então a lançar na ficção. E ele tinha já 44 anos quando começou realmente a exercer uma atividade, portanto, já mais amadurecida como romancista. Então, em 1975, ele foi nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias, e aí esteve durante 10 meses até que aconteceu o 25 de novembro, nesse mesmo ano de 75, né? Portanto, quem não sabe, o 25 de novembro, portanto, foi uma reação àquilo que, entretanto, se chamava o PREC, e que, portanto, uma grande parte dos militares consideravam como que realmente um excesso àquilo que tinha sido a Revolução dos Cravos, que não seria bem aquilo que eles imaginavam, caminhava nesse sentido. E então um grupo criou-se uma cisão entre as Forças Armadas e a área então mais, digamos, mais democrática e menos socialista venceu, e então os vencedores, né, fizeram muitas alterações e revoluções, né, naquilo que estava em curso, o tal denominado PREC, Processo Revolucionário em Curso. Tinha começado tanto no 11 de março, né, desse ano, e que terminou, portanto, abruptamente com esta evolução da Revolução, mais propriamente. Então, nessa altura, vários funcionários do Diário de Notícias foram demitidos, e claro, lá está, como bom comunista, o Saramago foi na onda. E foi então nessa altura que ele resolveu deixar-se o jornalismo e começar-se a dedicar exclusivamente então à ficção, a escrever romances, e foi a partir daí que ele realmente começou a escrever as suas grandes obras, as suas obras-primas que o tornaram num grande monstro da literatura portuguesa e podemos dizer mesmo da grande literatura mundial. Começou por publicar o Manual de Pintura e Caligrafia, no ano de 1977, seguido do Levantado do Chão. Foi um livro muito importante, que já vou falar porquê, que saiu em 1980. E foram então os dois primeiros livros desta sua nova grande fase romanesca. E
que privilegiavam um bocado a interação entre o homem e a história, portanto, o relacionamento, a relação existente entre o homem e a história, entre o individual e o coletivo, enfim, entre o escritor e a sociedade. Ora bem, quando eu há bocadinho chamei a atenção para a importância do levantado no chão, do chão, é porque foi neste romance que ele começou a escrever segundo um estilo que hoje se chama o estilo saramaguiano. A principal inovação deste estilo que digamos, é uma maneira de escrever como que se estivesse a falar. Portanto, é um estilo oral, que era assim, digamos, típico daqueles contos medievais, né? Trovadorescos, em que é mais importante a comunicação do que propriamente a correção ortográfica da escrita. Ele começa a utilizar, assim, frases e períodos gigantescos, e a usar uma pontuação nada convencional. Enfim, os diálogos não há, mas não parecem diálogos, são inseridos no meio do texto e a gente percebe perfeitamente que é falas, mas estão todos encadeados ao longo do parágrafo, por aí abaixo, onde os outros escritores poriam um ponto final a pôr uma vírgula. Nós só sabemos que é uma fala porque a seguir à vírgula está uma letra maiúscula. E pronto, então é de facto uma escrita completamente inovadora. E de tal maneira que há parágrafos que ocupam páginas, uma, duas, três, várias páginas. Eu diria que um parágrafo dele, escrito por outros escritores que seguissem a escrita convencional, aquilo seria, no mínimo, um capítulo inteiro. Portanto, é de facto uma escrita completamente inovadora, que mete um bocadinho medo a alguns quando vão estudar os livros do Saramago, não é? Quando lá na escola os obrigo a estudar, sei lá, o Memorial do Convento, ou, enfim, ou outros livros dele, fico um bocado com medo e tenho medo do Saramago. Mas não tenham medo, porque eu já li diversos livros dele, e a gente começa a ler desde que sem preocupação, e que ele é sempre a avançar e percebe-se bem tudo o que ele escreve. E é, de facto, uma escrita até muito humorística e muito agradável de ler e muito fácil. Ora bem, mas entramos então, como digo, então, na década de 80 e ele começou a publicar então aqueles que vieram ser os seus grandes romances. Começando pelo Memorial do Convento, que agora já referi, que saiu em 1982. Seguiu-se O Ano da Morte de Ricardo de Reis, que saiu em 1984. Depois A Jangada de Pedra, no ano de 1986, onde ele então problematiza, assim, de uma forma imaginativa e até humorística, como eu já salientei, numa nova dinâmica narrativa, assim, livre, as modalidades da ficção do tempo histórico, quer sejam remetidas para um passado, né? Quer sejam até personagens, enfim, histórias sonhadas, até quase futuristas, diríamos quase de ficção científica, como foi o caso da Jangada de Pedra, que é passada, sim, no futuro, imaginando que imaginamos que a Península Ibérica agora se solta da Europa e começa a navegar pelo oceano. Era, digamos, era sempre com uma forma, de certo modo, alegórica, não é? Mas onde ele não deixa de refletir sobre o presente, quer peguem histórias do passado, quer peguem histórias de um futuro possível. Ora bem, depois destas grandes obras, não é? Que ainda são as consideradas talvez das suas mais importantes, ele publicou outras obras, como entre os quais salientaremos, agora se vamos a dizer todas, nunca mais daqui saímos, A História do Cerco de Lisboa, que saiu em 1989, outra obra muito importante. O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1992, uma das suas obras que levantaram mais celeuma. Depois o Ensaio sobre a Cegueira, este que ficou muito famoso porque
foi passado ao cinema e toda a gente, penso eu, conhece, pelo menos de nome, que saiu em 1996. Todos os nomes, de 1997, A Caverna, de 1999, aqui onde ele critica os hipermercados, as grandes superfícies comerciais que tudo engolem, destroem o pequeno comércio. Depois outro, o ensaio sobre a lucidez, de 2004, as intermitências da morte, de 2005, as pequenas memórias, de 2006, a viagem do elefante, de 2008, também outra intervenção na história, não é? E o Caim, que como segunda intervenção bíblica, tornou outra vez a provocar celeuma. Este de 2009. Estas, digamos, as suas obras de ficção mais conhecidas. Mas a bibliografia do Saramago inclui outros géneros literários, para além do já falado poesia, né? e crónica, e ficção, e romance, portanto, também teatro. Ele tem vários livros teatrais que estão aqui também atrás de mim, que é A Noite, uma peça que saiu em 1979, Que Farei com Este Livro, de 1980, A Segunda Vida de Francisco de Assis, de 1987, também muito engraçada, o In Nomine Dei, de 1993, e o Dom Giovanni, o Dissoluto Absolvido, que é de 2005. Ora, escreveu também diários, os seus famosos cadernos de Lanzarote, que foram publicados entre 1994 e 1998, em 5 volumes. Depois, também As Pequenas Memórias, mais um livro de memórias, né? de 2006, e um outro que é o Caderno, que saiu em 2009, em 2 volumes, que são textos recolhidos do seu blog. Foram publicados em 2 volumes, portanto, com o nome O Caderno. Também uma incursão, assim, não muito profunda, mas com poucos livros, na literatura infanto-juvenil, na literatura para crianças. A Maior Flor do Mundo, que é de 2001, que ele escreveu com ilustrações do João Caetano, e que este livro recebeu o Prémio Nacional de Ilustração, né, que nesse ano lhe foi atribuído. Também um outro, já é um livro póstumo, que é O Silêncio da Água, que é ilustrado pelo Manuel Estrada, que esse, portanto, saiu só em 2011. E também um outro, O Lagarto, que é ilustrado com xilogravuras de J. Borges, que saiu só em 2016. Há também um outro livrinho, que é O Conto da Ilha Desconhecida. Conto esse que também é recomendado acho que para o 8º ano, creio eu, pelo Plano Nacional de Leitura, e que é também um conto muito interessante. Isto na área, portanto, do infanto ao juvenil. Para além destes livros de que já falei, alguns deles póstumos, há também obras póstumas. Algumas. Um deles é o romance Claraboia. O Claraboia foi escrito logo quando ele ainda era novo, logo a seguir à Terra do Pecado. Mas ele apresentou ao editor e o editor recusou-se a publicá-lo. Acho que não gostou, não o quis publicar. E então ficou esquecido. E só veio a ser encontrado depois do Saramago morrer, e só foi publicado então em 2011, A Claraboia. Outro livro também póstumo é os Alabardas, que era um romance que o Saramago estava a escrever quando depois morreu. Ele só tinha escrito aí cerca de 30 páginas, mas os seus editores não quiseram deixar de o publicar, e foi então publicado, acompanhado de estudos de especialistas. Foi publicado em 2014. Foi também publicado um outro livro, a que se chamou O Último Caderno de Lanzarote, que Saramago quereria que fosse o 6º volume
dos cadernos de Lanzarote, mas que, não sei, por doença ou por outro motivo qualquer, ele nunca veio a terminar. E foi depois encontrado lá num disco rígido de um dos seus computadores. E, enfim, a Pilar del Rio, quando lá encontrou, ficou maravilhada com aquilo que ela não sabia que ele preparava um sexto caderno de Lanzarote. E pronto, e esse livro então foi publicado no ano de 2018, tem assim muitas lacunas, muitos dias em que só está o nome do dia, pois não tem nada escrito. Certamente o Saramago tencionava escrever qualquer memória desse dia, mas pronto, passou. Mas pronto, mas são obras com valor histórico, embora realmente obras incompletas, muito truncadas, mas que, enfim, têm o seu valor, sobretudo para estudar o Saramago. Ora, portanto, como vemos, o Saramago foi um ficcionista, um cronista, um poeta, um autor dramático, enfim, e outros géneros, e coube-lhe a honra de ser o primeiro autor português e o único de língua portuguesa a ser distinguido com o Prémio Nobel de Literatura, que lhe foi atribuído em 1998, consagrando o seu nome e o prestígio das letras portuguesas contemporâneas além de fronteiras. Uma atribuição tanto mais meritória quanto a sua existência, portanto, do Saramago, encontrou sempre as condições mais adversas à satisfação da sua sede de cultura ao longo de um percurso biográfico cheio de obstáculos, como já vos disse. O Saramago, para além do Nobel, recebeu muitos outros prémios e distinções. Ele foi comendador da Ordem Militar de Santiago e Espada, desde o ano de 1985. Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras Francesas, desde o 1991. Além do Nobel, ele recebeu muitos outros prémios, como, por exemplo, o Prémio Bordal da Literatura da Casa da Imprensa, em 1991, o Grande Prémio Vida Literária atribuído pela APE, Associação Portuguesa de Escritores, no ano de 1993, o Prémio Camões, que é talvez que é mesmo o prémio de maior prestígio da língua portuguesa, que ele ganhou em 1995, e o prémio de consagração da carreira, que lhe foi também atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, em 1995. Estes os principais prémios. Para além disso, no ano de 1999 ele foi doutorado honoris causa pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra. No ano de 2000, pela Universidade de Santiago do Chile. No ano de 2004, pela Universidade de Coimbra. E também, nesse mesmo ano, pela Universidade Charles de Gaulle Lille-Troyes, em França. Embora não de formação universitária, merecia até demais uma quantidade de diplomas universitários como realmente lhe foram considerados. A sua obra encontra-se traduzida em muitas línguas, cada vez mais línguas, e é objeto de estudos, de vários estudos académicos em várias partes do mundo. Portanto, ele casado, em segundas núpcias com a jornalista espanhola, como já disse, a Pilar del Rio. O Saramago viveu os últimos anos da sua vida na ilha espanhola de Lanzarote, que é a ilha mais oriental das Ilhas Canárias, para onde foi aborrecido com as críticas que teve ao livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, no ano de 1999, como eu já dei um bocadinho a entender ali atrás. Houve até quem lhe sugerisse, nessa altura, que ele renunciasse à nacionalidade portuguesa, porque foi tão criticado, sobretudo nas esferas mais ligadas à Igreja Católica, que muita gente lhe sugeriu isso. Mas ele não. Ele disse que não. Que nunca, jamais pensou em vir a fazer tal coisa. Nunca queria deixar de ser português. Foi-se embora para fora de Portugal, nunca mais teve, digamos, morada permanente
embora mantivesse cá a casa em Portugal, mas deixar de ser português é que ele não quis. Chegou mesmo, devido ao que lhe fizeram, a propor que se acrescentasse à Declaração Universal dos Direitos do Homem mais dois direitos que ele achava que lá faltam, que é o direito à dissidência e o direito à heresia. Toda a gente tem o direito de ser herege, ninguém é obrigado a seguir a religião enfim, em que nasceu, em que os pais o introduziram de pequenino. Tem direito a ser herege se quiser. Assim como tem direito a ser dissidente. Ninguém é obrigado, quando entra sei lá, num partido ou adotar uma doutrina, a mantê-la até ao fim da vida. Portanto, seriam dois direitos que ele propunha que passassem a constar dos direitos do homem. No dia 29 de junho de 2007, ele criou a Fundação José Saramago para a defesa e para a difusão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que lhe era tão querida, e também dos problemas do meio ambiente. Portanto, foi, digamos, as duas missões que ele atribuiu à fundação que ele criou com o seu próprio nome. Essa fundação, desde o ano de 2012, abriu as portas ao público na famosa Casa dos Bicos, que é ali na Baixa de Lisboa, junto ao Tejo, uma casa maravilhosa, que foi adaptada para o efeito. Pronto, Saramago faleceu no dia 18 de junho de 2010. Tinha ele, portanto, 87 anos de idade. Morreu lá na sua casa, na localidade de Pias, lá na ilha de Lanzarote, vítima de uma leucemia crónica. Ele já estava, portanto, doente há algum tempo, mas o seu estado de saúde agravou-se nessa última semana de vida e já não foi possível fazer nada. Então, o seu funeral teve honras de Estado e o seu corpo foi cremado no cemitério do Alto São João, em Lisboa, e as cinzas foram depositadas aos pés de uma oliveira que está em Lisboa, mesmo em frente do edifício da Fundação Saramago. Coisa maravilhosa. Todos os portugueses, todos os turistas podem lá ir, que está lá um letreiro a mostrar, a indicar, junto à oliveira, o sítio onde são sepultadas as cinzas de Saramago. Do Saramago teria muito que dizer, poderia estar aqui várias horas a falar do Saramago, mas pronto, tenho que ficar por aqui e cá estarei, se Deus quiser e tiver vida e saúde, para a próxima semana, para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Espero que tenham gostado e até para a semana. Passem bem.